E aí galera, beleza? Estamos dando mais uma continuidade nesses talk shows que a gente vem apresentando aqui para vocês. E hoje os nossos convidados são os nossos líderes do Chapado, mano. Os líderes são o Hugo e a Tamires. E aí galera, bom? Deus abençoe. Vamos lá enfrentar esse desafio aí. Isso aí, vamos lá. O tema de hoje é relacionamento cristão. A gente separou algumas perguntas aqui e a primeira delas é: a gente queria saber como é que foi mais ou menos a história de vocês ali, né? Que vocês contassem um pouco pra gente de como que aconteceu. Relacionamento cristão, vamos começar. Primeiras damas. Começa, cara. Como começou o nosso relacionamento? Isso. Há uns 6 anos atrás, mais ou menos, né? A gente começou a se aproximar um pouco mais, né? Como no grupo de jovens ali. Andava com o pessoal, com um grupinho, né? No começo não, às vezes sim, às vezes não também, né? Era bem diversificado. E a gente começou a se aproximar, conversar, né? Pelo WhatsApp, como amigos normais, né? Células, culto de jovens, foi o início de tudo, né? Uma aproximação que gerou uma amizade primeiro. Ele é o meme, hein? Começou a andar junto, né? Com o pessoal, um grupo de jovens, cultos, células, e a gente foi pegando uma amizade, né? Uma amizade no começo sem intenção nenhuma, pelo menos da minha parte, né? Não tinha intenção, não via dessa forma, pelo fato de ser amigo do irmão dela e tal, né, conhecer um pouco da família dela antes disso tudo, mas acabou que, sabe aquela oração que você faz: Deus, coloca alguém, acho que já tá na hora, né, coloca alguém no meu caminho e tal. E Deus escutou essa oração, né, chegou minha vez. Aí aconteceu tudo naturalmente, né? Nós namoramos... importante falar. Eu não concordava muito com isso, mas... desculpa a caneta. Eu tô nervoso, tô tentando me soltar um pouco. Mas eu não concordava muito com a oração porque não tinha um certo... o porquê orar, né? E entendi que é muito importante a oração, né? Não são todos os ministérios que colocam dessa forma para você orar antes de namorar, mas eu vejo a importância porque é um momento que você continua se conhecendo, né? A gente vai se conhecendo todos os momentos da nossa vida. Eu sou casado hoje 8 meses, eu vou fazer 9 e não conheço ela totalmente. Mas é um momento que você se separa para orar, né? E é muito importante porque você começa a escutar Deus, você começa a se atentar aos detalhes, né? Porque vai acontecer ali, né? A oração tá acontecendo, o namoro vai se concretizar e tipo assim, tu não quer orar com um monte de menina dentro da igreja, tá ligado? Tu vai ficar mal fama feia e tipo assim, eu entendo que não é de Deus isso, né? E hoje eu vejo a importância da oração, né? A gente orou por conta própria basicamente 1 ano e meio, por aí, né? Até quando ela completasse 18 anos, a gente falou com o pastor. Aí na virada do ano, já comecei o ano bem, né? 2016, namorando. E glória a Deus por isso. Como ele falou, a gente andava com algumas pessoas em comum, alguns amigos. Eu tinha a minha turma, ele tinha a dele. Só que alguns era tipo em comum. Aí a gente às vezes andava junto, ele era amigo do meu irmão, tudo. A gente orou 1 ano e meio por conta própria, como ele disse, depois que eu completei 18 anos, porque essa era a minha decisão, que eu só iria namorar depois dos 18 anos, independente se a igreja liberasse ou não. Fora os 3 meses ou os 3 meses já contando? Não, eu fiz 18 anos, aí a gente orou 3 meses,
Aham. E aí a gente começou a Continua. namorar. Ah, sim. Aí a gente namorou acho que 1 ano e meio, mais ou menos, também, né? Foi. E aí, 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Foi no dia do 1 ano e 9 aniversário. meses. Aí a gente ficou noivo depois mais uns 2 10 anos depois. meses. 10 meses. Tudo isso. Foi quase, 1 ano e quase pouco, 2 anos. A gente não Tá sabe vendo, quantos. né? E aí a gente ficou... Noivo. Quanto tempo? 2 anos? Quase uns 2 anos. 2 anos e alguma coisinha. Volta. E aí a gente ficou noivo uns 2 anos e alguns meses. E casamos em outubro do ano de 2019 e vamos fazer 9 meses de casados. Essa foi basicamente a nossa história, o tempo percorrido, né? É só o começo, né? Até aqui, né? E agora partindo para a segunda pergunta. Como saber quem é a pessoa certa? E como se preparar para a pessoa certa? A gente falou que não ia pegar leve. Sempre escutei muito em relação a isso, de como saber se é a pessoa certa ou não e tal, né? Eu peguei pra mim, quando eu escutei isso, uma pessoa, ela disse que a pessoa que Deus enviasse a ela, tipo, uma das características dela seriam que ela amaria a Deus, né? E, tipo assim, foi no início da minha oração, né? Quando a gente começou a namorar, eu falei, Senhor, se for da tua vontade, eu quero ver essa característica nela, né? Uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa que busca o Senhor mesmo, de verdade. Porque, sabe, se for a escolha errada, é pra sempre, cara. Então é algo muito importante, né? Quando a gente começa errado, a gente pode continuar uma vida inteira errada. Ou pode terminar errado, né? O ditado é, você pode terminar errado, mas às vezes não vai terminar. Você vai viver a tua vida inteira até você partir para a glória de uma forma errada, talvez, né? Sofrendo as consequências de algo errado. Né? No meu caso, eu sempre coloquei que eu iria namorar com 18 anos, como eu falei. E antes dos meus 18 anos, eu sempre orei para que a primeira pessoa que eu namorasse, eu casaria. Coloquei diante de Deus isso. Então, tipo assim, a minha oração foi para que Deus me enviasse a pessoa certa. Então, eu não queria ficar me confundindo com as pessoas. Então, eu sempre me fechei a relacionamento. Nunca, fui aberta a muito contato com as pessoas, justamente para não ficar tão confusa. E busquei, sempre em oração, pedindo confirmação para Deus. Como ele falou, a gente, por conta própria, sem a igreja, a gente orou durante 1 ano e meio. E basicamente quase ninguém sabia. Poucas pessoas foram descobrindo no final, assim, de tudo, e foram descobrindo. E eu relutei bastante que a gente namorasse tudo, porque eu não queria errar. Então, a gente tava com uma famosa resenha durante 1 ano e meio, só que durante esse 1 ano e meio orando, eu relutei. Então, eu pedi várias confirmações para Deus, muitas mesmo. Muitas, não consigo nem contar quantas que foram, das mais loucas às mais sérias. E a última confirmação que, eu vi que era de Deus mesmo, foi quando eu pedi que Deus usasse a minha mãe pra falar. Nunca tem que ser Deus mesmo, hein? Só que, eu não pedi pra Deus, pra minha mãe falar assim, é o Hugo. Não. Eu pedi pra, ela falar coisas que me levassem àquilo. Uma característica, né? Porque, nunca vai ser tão claro. Deus não vai descer e falar, é essa pessoa. Nossa, Então, eu pedi pra que Deus, usasse a minha mãe pra confirmar. E essa foi a última confirmação. Eu falei, não precisa mais. Já foi. E aí foi quando a gente pegou e falou, não, a gente vai orar mesmo, conversamos tudo. E aí, orar no sentido da igreja, né? Os 3 meses da igreja. E aí foi indo, mas, não tem...
é aquilo, pra achar a pessoa certa. Deus não vai descer e falar, essa é a pessoa certa. E é aquilo, não tem tipo assim, o Hugo era a pessoa certa pra Tamires. A Tamires era a pessoa certa pro Hugo. A gente vai, tipo, vai tendo coisas na vida que a gente vai, tipo, se encaixando, o propósito. Construindo, né? Porque, tipo assim, tem muito mais mulher no mundo do que homem, então não tem a contagem certa. Uma mulher pra cada homem. Tipo, certinho. Entendeu? Uma vez eu vi isso num vídeo e eu achei, tipo, importante. Mas é isso, eu acho que, tipo, é questão de oração, colocar diante de Deus e pedir várias confirmações. Se confirmou e mesmo assim tu está duvidando, Deus não é Deus de dúvida. Então, tu acha que confirmou, mas não confirmou. Acho que é legal isso que tu falou, porque quando a gente é novo, né, a gente acha que tem uma pessoa separada, né, que Deus vai descer ali, e eu não acredito nisso, né, eu não acredito que Deus vai descer ali na tua frente e vai falar, olha, é essa pessoa, né, é justamente aquilo que tu falou, Deus une propósitos, né, são características, eu acredito, né, vai muito da escolha da pessoa também, saber se tá, não sei se pronta, né, a palavra certa, para um relacionamento, mas se ela está disposta, né, a viver com alguém, mesmo que seja um namoro, né? Encarar, né? Exatamente. Desafio. Porque às vezes as pessoas elas usam isso para dizer que não é a pessoa certa para mim, ou existe 1001 desculpas, mas às vezes a real é que a pessoa não estava disposta para aquilo, né? Então eu acho que a oração ela serve justamente para isso. Né? Eu acho que engloba nessa pergunta de vocês, né? A oração ela é muito importante, você estar sensível a escutar a voz de Deus também é importante. A senhora pensou que ia fugir dessa, né? A minha sogra, uma das confirmações, que tipo assim, eu vejo, se a Tamires não tivesse focada e sensível à voz de Deus, talvez quando a mãe dela falou que não imaginaria ela comigo, talvez ela poderia desistir, né? E hoje ela tomou uma decisão um pouco diferente, né? Porque Deus falou no coração dela e eu acho que eu sou um bom genro, né? Então, vamos arrumar isso aí. Essa questão que ele falou foi tipo assim, um ano antes da gente começar a namorar, eu fui perguntar pra minha mãe. E aí ela falou, não era isso que eu queria, porque eu imaginava pra você. Então... Isso, olha só. Não, tipo... Eu sei. Não era isso que eu imaginava pra você. Então, tipo assim, eu não queria, tipo, ter um relacionamento onde minha família não concordasse. Sim, isso é muito importante também. Eu acho que seria uma loucura também, né? E aí, eu fui questionando Deus, né? Como assim minha mãe não quer e, tipo, E aí foi quando eu fui orando. Por isso que a última confirmação foi da minha mãe. Ah, sim. Foi algo que ela talvez nem saiba até hoje. Ela vai ver o vídeo e vai saber. Mas foi algo que ela nem sabia. E ela, tipo, falou. E, tipo, a confirmação, vou contar pra vocês. A confirmação foi assim. Eu tava indo pra oração das 7 da manhã um dia com a minha mãe. E aí no caminho a gente conversando de várias coisas. E ela sem saber que, tipo assim, eu tava na resenha com o Hugo, sabia, tipo, o básico, né? E aí ela falou assim pra mim, o dia que você for se relacionar com alguém, nunca olhe o passado da pessoa. Porque porque se seu pai tivesse olhado o meu passado, ele não estaria comigo hoje. Ela falou isso. E uma das coisas que, tipo assim, me intrigava bastante era o passado do Hugo. Por mais que era verdade ou não, eu não sabia. Mas, tipo assim, o que vinha a mim era coisas que, tipo, pra mim, pra uma pessoa que esperou até os 18 anos pra namorar, talvez, tipo, falava, o que é isso pra minha vida? É isso que Deus quer? Então, me intrigava bastante. E foi quando minha mãe falou, ela falou assim, o dia que você for se relacionar com alguém, nunca olhe o passado da pessoa, porque se seu pai tivesse olhado o meu passado, ele não estaria comigo hoje. Então, essa foi a última confirmação de Deus pra minha vida. Tipo assim, ele usou a vida da minha mãe pra, tipo assim, me dar paz. Que eu tava bem conturbada com meus pensamentos. E foi a última resposta pra, tipo, eu fiquei em paz e falei, não, é isso que Deus quer pra minha vida. Eu acho que o princípio de tudo foi a gente ter iniciado corretamente, né? Uhum. A gente não quebrar nenhuma etapa e a gente querer fazer, tipo... Nem porque a igreja te direciona pra isso. Porque a gente quis dessa forma, achando que Deus iria honrar a gente e Deus honra a gente até hoje.
sabe, por essas atitudes que a gente teve e as atitudes que nós temos no dia a dia. Também Deus continua honrando sempre a gente e é maravilhoso. Amém. A próxima pergunta é a seguinte, né? Para o jovem que quer casar, qual a importância de ter um planejamento financeiro? E a outra é se vocês tiveram muita dificuldade em relação a isso, né? A relação financeira. Começar? Pode ser. A gente não teve um planejamento financeiro e isso dificultou muito a gente. Porque... Vocês dizem lá no começo, lá do namoro... Desde o namoro, a gente começou a namorar, alguém ficou desempregado. Então, tipo, já foi uma... E eu não trabalhava. Então, tipo assim, a gente não tem um planejamento financeiro, eu acho que, tipo, demorou muito pra gente casar. Mas eu acho também que foi um tempo bom. A gente, tipo, demorou 3 anos e pouco até casar. Então, tipo, foi um período de namoro grande, comparado a muitos casais. Mas... eu acho importante, tipo, a pessoa, mesmo a solteira, tipo, guardar dinheiro pro casamento. Mesmo você tá, às vezes, nem sabendo quem é a pessoa que ele vai casar ou que ela vai casar. Mas eu, tipo, quando começar a namorar, já meio que tem uma reserva feita e, tipo, tudo vai fluir mais fácil. Aí a gente teve que lutar bastante pra conseguir tudo que a gente queria. Mas foi tudo exercitar muita fé pra conseguir casar, viu? Muita fé mesmo, muita fé mesmo. É verdade. Aos nossos olhos, hoje a gente não estaria aqui na nossa casa, né, casado, com a nossa casa própria, né? Foi algo de fé mesmo, porque na época que a gente começou a namorar, eu fui mandado embora porque teve uma crise no país e ao invés de eu pensar em guardar o dinheiro, não. Eu gastei com um monte de... Se me perguntar com o que eu gastei, eu não lembro até hoje, cara. Um negócio que eu comprei, que eu tenho até hoje, ou que, sei lá, Tênis, que eu tem fiz. até hoje? Não foi nem quando eu fui mandado embora. Foi antes, foi numas férias. Que a gente nem namorava, pra tu ter ideia. Caramba. E foi algo que, tipo assim, foi sempre um pouco de dificuldade da minha parte, né? Da minha família. Questões familiares, a gente teve um pouco de dificuldade nisso, eu não aprendi muito bem, né? A guardar, e hoje, graças a Deus, eu tô conseguindo me equilibrar, né? Tô aprendendo bastante, com a ajuda de vocês também, né? Vocês estão falando, é sério, é importante, né? Pessoas que entendem um pouco, a gente se aproximar de pessoas que têm a nos acrescentar, isso é muito importante. Então tem área financeira, relacionamento, área profissional, com Deus, né, espiritual, enfim. E foi muito difícil, porque foi um ano que eu praticamente fiquei desempregado, quase um ano inteiro. Aí eu fui trabalhar no posto de gasolina, não achei demérito, é demérito que fala? Sim. Não achei demérito nenhum, né? Mas eu tinha outras profissões, né? Então eu queria algo na minha área. Mas eu encarei, né? No começo eu fiquei meio retraído. O que a mãe da Tamires, o pai da Tamires vai achar, né? Mas é um emprego, né? Sim. Com qualquer outro. É digno, né? Como qualquer outro. Não era na minha área, mas era o que tinha no momento, né? Eu acho que hoje eu posso falar isso, né? A gente tem um pouco de bagagem, um pouco de coisas para falar, né? Do que a gente passou. E eu lembro até hoje, num dia que eu trabalhei, um mês que eu trabalhei 29 dias, no mês de 30, que eu mal folgava, e quando eu peguei meu salário, ele veio 800 e pouco, 900 e pouco, e tipo assim, pô, tu tá namorando, tu quer sair, quer levar a namorada pra um lugar legal, comer um negócio diferente, né? Eu falei, cara, não aceito isso, tá ligado? Aí eu comecei a entregar currículo nos meus dias de folga, comecei a correr atrás, né? E passei por dificuldades lá, cara, né? Foi um momento difícil da minha vida, mas assim que terminou o meu contrato, questão de uma semana depois me ligaram na empresa que eu tô até hoje, né? E graças a Deus, Deus me honrou com um serviço que acho que era 2, 3 vezes mais do que eu ganhava no posto, né? E, cara, uma das coisas que eu sou grato e agradeço todos os dias
e a Tamires sabe disso, é o meu emprego. A minha empresa foi, tipo assim, foi um divisor de águas. Eu comecei a namorar, eu comecei a trabalhar lá e foi onde que eu tive oportunidades profissionais, e eu tive a oportunidade de, tipo, começar a namorar, começar a ter minha casa, começar a pagar as coisas do casamento, né? E hoje a gente mantém a casa com uma boa parte do dinheiro desse emprego, tá ligado? Então eu sou muito grato à empresa, porque me deu a oportunidade e acreditou no meu potencial, né? E tive promoções já, e enfim, sou eternamente grato mesmo. Vamos para a quarta pergunta. Independente das diferenças ou defeitos que vocês têm, qual a importância de lidar com isso? Pode falar. É um aprendizado todo dia, cara. É um aprendizado todo dia porque nós dois somos muito diferentes. Muito diferente, a gente discorda de muitas coisas. Só que a gente colocou como base do nosso relacionamento o diálogo. A gente conversa muito. A gente já conversou mais também, né? Mas até hoje em dia a gente conversa muito antes de tomar uma atitude, antes de, sei lá, de questionar alguma coisa. A gente já não chega questionando, né? A gente pergunta a opinião, porque são visões diferentes, né? Sim. Ela teve um pouco de dificuldade, ao meu ver, né? Na questão familiar, né? A minha criação foi de uma forma e a criação dela é uma forma totalmente diferente. E a gente teve que se adaptar, né? A gente teve que se adaptar. A Tamires é um pouco teimosa. Normal, eu sou teimoso também, sabe? Só que, tipo assim, quando são opiniões diferentes e as duas pessoas são teimosas, né? A probabilidade de, tipo, da discussão é alta. E se a gente não tiver a tranquilidade, o diálogo, sabe? Acaba saindo faísca, né? Sai faísca e começa a estourar. E não é bom pro relacionamento, né? Eu acho que se a gente for parar pra ver, hoje a gente tem 4 anos e pouco, a gente nunca discutiu feio. Não, que eu me lembro não. Sabe? Não somos santos e isso pode acontecer, sabe? Só que, tipo assim, da forma que nós estamos levando na base do diálogo, tentando um entender o outro, a gente conseguiu achar um equilíbrio aí, né? Eu acho que faz muito bem pro nosso relacionamento e é uma dica também, né? Pra você que quer começar a orar, namorar, se relacionar com alguém, é o diálogo. Não somente marido e mulher, mas com a sua família, né? Com seus pais, sim. Com os amigos. É o princípio de tudo. É você entender que as pessoas, elas têm opiniões diferentes. E, tipo assim, nem sempre você vai estar certo, né? É saber entender e procurar entender o lado da pessoa e a pessoa vice-versa, né? Conviver com isso, né? Sim, Não é por causa dessa opinião, pensamento diferente que vai deixar de se amar, de gostar, né? Com certeza. Como ele falou, a gente pensa muito diferente. Tipo, acho que mais de 50%. É muito diferente mesmo. Só que a gente, tipo assim, quando a gente se dispõe a se relacionar com alguém, a gente sabe que a pessoa não vai ser igual a gente. Então a gente toma a decisão de aceitar também o jeito da pessoa. Sim, Por mais que, tipo assim, sai faísca às vezes, tipo, eu não concordo com as coisas. Como ele disse, eu sou bem teimosa. E eu questiono muito as coisas. Então, tipo, a gente conversa bastante, mas o Hugo tem o tempo dele de conversar. Eu não, tipo, aconteceu agora, eu já quero conversar agora, eu já quero me resolver agora. E aí eu fico falando, e é aquilo, eu aprendi com a minha mãe, enquanto eu tiver saliva eu vou falar. Então, Misericórdia. Meu Deus. aí então eu falo muito e Tem pergunto saliva, muito. hein? E pergunto muito, só que o Hugo tem o tempo dele, tipo, ele se estressa agora, ele não quer resolver agora. Ele quer pensar na vida, tudo, aí eu já esqueci. Ele passou o tempo, quando ele quer conversar, eu já esqueci o que aconteceu, eu já tô bem. Mas é algo que, tipo assim, eu não quero falar uma palavra ou agir de uma forma Cabeça quente, né? que eu vou entristecer ela. Sim, eu Às sei. vezes a situação que tá acontecendo não é nem com ela. E tipo assim, eu tô estressado, eu tô nervoso, sei lá. E eu não quero descontar nela. Então eu prefiro me isolar, ficar quieto,
Só que ela, mulher é assim, ó. Começa a cutucar, começa a querer tirar alguma Aí no coisa, fim né? acaba eu sendo a culpada. Porque eu cutuquei tanto que ele não tava nem bravo comigo, ele já ficou comigo. A gente tem que procurar Mas assim, né? é a decisão de você aceitar o outro da forma que ele é. Claro que não é porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. Exato. A gente tenta mudar todos os dias. Mas é complicado. Muito complicado. Ah. Mas a gente vai indo. A base do relacionamento, se a gente parar pra ver, é Deus, claro. Mas é os dois querer. Os dois querendo, as coisas começam a funcionar. Agora, se um quer, o outro não quer, alguém tem que ceder. Às vezes eu tô certo, mas, tipo assim, eu vejo que é o momento de eu acalmar a situação. Tipo assim, não preciso mostrar pra ela que ela tá errada. Às vezes vai ter um momento que vai estar mais exaltado e o outro Isso. entender, né? Ter a percepção, pô, dá pra eu... Maneira. Mas- Às vezes é mais então. fácil tu bater com amor, né? Vamos dizer assim. É sério, às vezes é mais fácil tu abrir mão de uma briga pra ganhar a guerra, vamos dizer assim, né? Que isso, hein, filosofia? Filosofou agora, cara, que isso? Caramba! que orgulho, hein? É o quê? Fazer um negócio lá na meditação, antes de tocar a frase dele. Hugo 2020. E agora a gente vai para a quinta e última pergunta. E a gente quer saber se na opinião de vocês, se existe uma idade certa, né, ou uma idade incorreta de começar um relacionamento, né? Essa pergunta aí é meio... Claro que não há, tipo, a idade certa. Tipo, todo mundo tem que ser com essa idade. De uma fórmula, né? Mas eu acho que, tipo, depois de 18 anos. Muito novo. Muito novo, acho que... É complicado. Tipo, eu decidi isso na minha vida, né? Só depois dos 18 anos. E eu acho que, tipo, foi uma idade boa. Mas, tipo, cada um sabe o tempo certo, né? De você começar a se relacionar. Mas eu acho que antes dos 18 anos é muito novo. Não tem uma maturidade ali, né? É meio aquilo, o que tu tem pra oferecer pra menina, né? Vamos trazer agora pro lado dos meninos. O que tu tem pra oferecer pra menina? Tu tem um trampo pra, sei lá, pelo menos levar ela pra sair pelo menos um mês, levar ela no cinema? É algo que, tipo assim, não são base pro um namoro, mas é algo que tem que ser colocado, né? Tipo assim, você levar ela pra sair e fazer alguma coisa diferente, né? Pra não cair na rotina, né? E, cara, estudar, o que você almeja pro teu futuro? Eu acho que 18 é uma idade boa também, né? Mas eu não vejo também como algo... tem que ser com 18, né? Foi uma escolha nossa, sabe? Uma escolha dela e eu topei essa loucura dela, né? Mas eu vejo que você tem que estar preparado, né? Pra assumir uma responsabilidade. Não é uma menina, você começar a namorar, é uma menina que, tipo assim, ela caminha com as pernas dela e você vai caminhar com a sua. Não. É o princípio de tudo ali, vocês vão começar a caminhar junto, né? A nossa diferença de idade são de 6 anos e 10 meses, né? É um pouco grande, mas como a gente falou nas perguntas anteriores, a base que nós temos, além de Deus, é o diálogo. E isso ajuda bastante, sabe? Minha visão é um pouco diferente, né? Minha geração é um pouco diferente da dela, vamos se dizer assim. E, tipo assim, uma coisa complementa a outra. Acho importante também isso que tu falou, porque acho que até o próprio Pastor Stone ele fala um pouco disso, né? E eu acredito que o homem ele tem que ter isso na mente, do futuro que ele vai proporcionar para a mulher, né? Porque é uma responsabilidade do homem, né? O cara ele tem que trabalhar, não tem como. Ele vai sair com a namorada dele e vai pedir dinheiro pra mãe, a mãe, pra sair 10 reais pra eu ali, não tem como, né? Pega mal. Mas acredito que o homem ele tem que ter sim essa mentalidade, né? De que no futuro ele pode sim casar com ela, né? E vai assumir a família, não tem como, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Além de trabalho, os estudos também, Exatamente. né? É algo que na minha época não tinha muita oportunidade, né? Uhum.
E eu tentei também ser jogador de futebol, né? Mas não deu muito certo. Mas amém, eu perdi um pouco de tempo com isso, né? Mas aí depois eu fui correr atrás um pouco mais velho, né? Então, o jovem, o adolescente que tem oportunidade de estudar, de, sei lá, trabalhar, mesmo que não seja um trabalho registrado, mas seja o início de alguma coisa ali, né? É um aprendizado, é algo que vale a pena ser colocado em prática, né? Agora eu bate volta. É tudo, né? Agora a gente vai estar passando pelo momento do bate e volta. Esse deixa, A Gabi vai usar esse deixa. Coloca um ecozinho, vai ficar legal. Do bate e volta. Louvor. Me aproxima muito de Deus. Amo muito. Muito. Amo muito tudo isso. Chapado. Raiz, paixão. Desafio. Comida. Churrasco. Ah, uma comida? Churrasco também. Filhos. Isso eu quero ver. 6 anos. Daqui a 6 anos. Olha. Pergunta, é uma resposta, é Daqui uma a palavra. 6 anos. 6 anos. Tá certo, pô. Gêmeos. Ô, louco, meninos, olha. meninos. Sonhos. Alguns centímetros depois. Segundo dia. Travou. Um olha pro um, o outro olha pro outro. Não lembro um sonho, deixa eu ver. Terceiro dia. Mas é um sonho em casal? Sonho. Sonho seu. Não sonho. Quarto dia. Relativo. Se eu falar aqui uns... Uma eternidade depois. Faz de novo a pergunta só. Não vai. Alguns momentos depois. Ah, tu pediu, pô. Tô esperando você. Mais um, né? Vários, né? Amanhã. Gente, Vai, né? Amanhã com certeza. Quer que eu repita de novo? Peraí, deixa eu pensar aqui no sonho. Desculpa. Um dia, quem sabe. A gente às vezes pensa numa resposta, mas quer complementar, né? É difícil. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. vai falar que é ver o Palmeiras ser campeão mundial? Essa pode Eita, ficar. editar. Ó, Deixa. Eu vou deixar. Pode falar. sonho. Ver o Palmeiras ser bicampeão mundial Ah, com não. a Tamires vestida com a camisa do Palmeiras. Nunca vai isso? realizar, então. Esse Agora é o teu sonho. Eu vou falar ir pra Disney, então. Com Fechou. a minha cunhada, tem que ser. Vai. Tira essa menina daqui, pô. Gabi possa, velho. Gabi vai ter que cortar direitinho. Ser mãe. Viagem. Gramado. Europa. Aí sim. Top. A gente tá chegando ao fim de mais um talk show e a gente quer saber de vocês. Se vocês têm mais alguma coisa pra falar, mais alguma dica que ficou aí guardada ou alguma coisa. O que a gente falou aqui, né, foi sincero e foi de coração, né? E a gente, em todo esse tempo, a gente procurou viver aquilo que Deus tinha pra gente, tinha pra nós dois. A gente tem vontade de muitas coisas, né? A gente tem vontade de realizar, de conquistar, de comprar, de fazer muitas coisas, mas viver daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, né? E nós como casal, eu acho que tá valendo muito a pena, né? É o que é muito importante e é marcante em nossas vidas. Eu acho que é um conselho, né? Se eu pudesse dar um conselho para vocês que estão assistindo,
viva os sonhos de Deus. Esse é o melhor sonho que você pode viver. Tamiris, quer falar alguma coisa? Em tudo aqui que a gente falou, e quero deixar gravado, né? Que a base de tudo do nosso relacionamento foi a oração e a fé. E eu acho que a gente vem colhendo frutos desde o começo. A gente tomar a decisão de fazer certo. E não é fácil fazer tudo certo. É muito difícil, é muita luta. Mas a gente vê que em toda a nossa trajetória, Deus tem nos abençoado. Até hoje a gente tem colhido frutos e acredito que será para a vida inteira assim. Então tome a decisão de fazer certo e lute contra as tentações do mal, né? Porque vai vir, sempre vai vir, até mesmo depois de casado vem, mas a gente tem que lutar todos os dias contra isso e tomar a decisão de, primeiramente, agradar a Deus e ser fiel a Deus e, consequentemente, ao nosso companheiro. Isso aí. Então a gente queria agradecer a presença de vocês, né? Esse talk show da hora, foi top. Até mais. Essa caneta vai ficar feia. Vai mesmo. Mas eu não consigo, cara. Eu esqueci o que eu ia falar, mano. Tava na cabeça. E aí, galera, beleza? Bom, essa... Nossa, mano. Caramba, eu esqueci o que eu ia falar. Tava direitinho, mano. Bom, essa é a nossa série de talk shows. Nossa. Então, chegamos ao fim da nossa série de talk shows. E espero que vocês tenham gostado aí. Se você não viu os anteriores, dá uma passada lá, curte, comente, compartilhe. E até o nosso próximo projeto que a gente quer fazer aí. Fique ligado na nossa página, nosso perfil. Até mais!